Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje aprenderemos a segunda lei de Ohm e, também, conceitos importantíssimos associados a essa segunda lei. Por exemplo, veremos o que é resistividade, o que é condutividade e como é que a resistência elétrica do resistor está associada com a sua temperatura. Vamos em frente. Na aula passada, aprendemos a primeira lei de Ohm e, ali, vimos que podíamos relacionar a resistência elétrica do resistor com elementos do próprio circuito elétrico, ou seja, através de grandezas como a corrente elétrica e a tensão elétrica. Matematicamente, vimos que a corrente elétrica pode ser calculada como a tensão elétrica dividida pela resistência. Veja que realmente aqui a resistência elétrica está associada a elementos proporcionados pelo próprio circuito elétrico. Afinal de contas, a tensão elétrica é estabelecida pelo próprio gerador e, através dessa tensão elétrica, também chamada de DDP, diferença de potencial, nós tínhamos uma certa corrente elétrica. Pessoinhas, o que é importante dessa expressão para a aula de hoje é que, quando temos uma diferença de potencial constante, imagine uma pilha de 12 volts e que esses 12 volts nunca mudem, quando nós aumentamos a resistência elétrica, nós reduzimos a corrente elétrica. Quando nós reduzimos a resistência, nós aumentamos a corrente. Lembre-se na aula passada que trabalhamos bastante com o uso do simulador. E naquela oportunidade, quando a gente pegava uma lâmpada e a gente reduzia a resistência dessa lâmpada, mais corrente passava por ela e, portanto, o seu brilho era intensificado. Por outro lado, quando nós aumentávamos a resistência, o seu brilho diminuía, pois, por consequência, nós tínhamos uma menor corrente elétrica. Beleza? A partir de agora, na segunda lei de Ohm, não estamos interessados somente em relacionar a resistência elétrica do resistor com elementos do circuito, mas através de suas próprias dimensões geométricas e também de sua composição, ou seja, a partir do material pelo qual o resistor é constituído. Para isso, analisaremos a dependência da resistência com três grandezas diferentes. A primeira é o comprimento do resistor, depois a sua área de seção transversal e, por último, a resistividade do material, que é uma das novidades da aula de hoje. Nós aprenderemos o que é essa grandeza, não se preocupe. A primeira relação, como nós mencionamos, é a dependência da resistência com o comprimento do resistor. Para tanto, consideraremos três resistores cilíndricos que sejam feitos do mesmo material e que tenham a mesma área da base. Apenas o comprimento é que vai diferir de um resistor do outro. Isso para que possamos enxergar somente essa dependência. Beleza? Conforme prometido, temos aqui três resistores cilíndricos de mesmo material e mesma área de seção transversal. Basta perceber que todos esses cilindros possuem mesma área da base. Pessoinhas, a única grandeza diferente de um resistor para o outro é realmente o comprimento. Temos aqui o comprimento L1, o comprimento L2 e o comprimento L3. Nessa situação, L3 maior que L2 maior que L1. Pessoinhas, veja que interessante. Vamos imaginar que nós tenhamos cargas elétricas nas extremidades esquerdas desses resistores. A pergunta é a seguinte:
em qual dessas opções a carga elétrica levará mais tempo para chegar ao outro lado, à outra extremidade? É uma pergunta simples. É fácil de perceber que, no terceiro resistor, temos um maior comprimento e, portanto, considerando a mesma velocidade inicial para essas cargas elétricas, nós teremos um maior tempo para que esse desafio seja concretizado. Quer dizer, então, que na terceira opção nós demos uma maior dificuldade para essa carga elétrica. E essa maior dificuldade indica para a gente que ali nós temos uma maior resistência elétrica. Beleza? Quer dizer, então, que no maior comprimento de todos, nós tivemos a maior resistência elétrica. Por outro lado, nesse cilindro de menor comprimento, nós teremos que essa carga elétrica chegará ao outro lado mais depressa. Quer dizer, então, que a dificuldade aqui foi pequena. Então, temos a menor resistência elétrica no local em que temos o menor comprimento de todos. É só você se colocar no lugar dessas cargas elétricas. Imagine que você tem 3 opções. Você pode percorrer uma pista de 1 km, outra de 5 km e outra de 10 km. No local de 10 km, você tem maior dificuldade. Sua resistência em percorrer essa pista será maior, beleza? Então, maior comprimento, maior resistência. Menor comprimento, menor resistência. Quer dizer, então, que comprimento e resistência são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui também. E essa é a primeira conclusão que nós anotaremos aqui. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento do resistor. Esse alfa significa proporcionalidade, tranquilo? Portanto, a resistência é proporcional ao comprimento. É por isso também que eu mencionei para vocês em nossa primeira aula que a corrente contínua proposta por Thomas Edison para as redes de transmissão era um tanto dispendiosa em termos de custos de energia. Pessoinhas, quanto maior for o comprimento do fio, maior será a resistência elétrica proporcionada por esse fio. Teremos, portanto, um gasto energético muito grande. Então, o Edison estava errado ao proporcionar uma corrente elétrica que tivesse uma direção fixa, da esquerda para a direita, por exemplo. Basta imaginar que, para fornecer energia para várias cidades, precisaríamos de fios muito longos e, portanto, a resistência elétrica também seria muito grande. O Tesla, por outro lado, ao propor a corrente alternada, em que a corrente elétrica ficaria oscilando, direita, esquerda, nesse caso, não teria esse problema, porque a corrente elétrica seria gerada pela movimentação oscilante dessas cargas, e não pelo movimento contínuo. Então, o problema da resistência estaria resolvido no modelo do Tesla para a corrente alternada. Como eu mencionei para vocês, o Tesla venceu a batalha das correntes. Muito bem. Vale a pena lembrar também que no Sistema Internacional de Unidades medimos o comprimento em metros. Não se esqueça disso. Podemos analisar agora outra dependência da resistência elétrica, dessa vez com a área de seção transversal. Mantendo a mesma lógica do que fizemos agora há pouco, manteremos todos os parâmetros constantes, exceto a área de seção transversal. Quer dizer, então, que temos aqui 3 resistores de mesmo material, dessa vez mesmo comprimento L, somente a área é que muda de um para o outro. Pessoinhas, é fácil perceber
que no resistor de menor área nós teremos menos passagem de carga por certa unidade de tempo, enquanto que no resistor de maior área nós teremos uma maior quantidade de carga atravessando esse resistor num mesmo intervalo de tempo. Lembre-se que a corrente elétrica é a mesma coisa que a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo em que essas cargas atravessam determinada área de seção transversal de um fio ou de um resistor nesse caso. Portanto, na terceira opção, em que temos maior carga, nós teremos maior corrente elétrica. Porém, na primeira opção, nós temos o caso reverso. Nós temos uma menor quantidade de carga e, por isso, teremos uma menor corrente elétrica, supondo que tudo isso acontece ao mesmo tempo. E ocorre. Afinal de contas, temos o mesmo comprimento para esses resistores e também o mesmo tipo de material. Portanto, pessoinhas, na região em que temos maior área, a corrente viaja com mais facilidade. Ora, dizer que a corrente viaja com maior facilidade é dizer também que a resistência elétrica naquela região é pequena. Temos pouca resistência à passagem de cargas. E isso nos diz que, quando temos uma grande área, temos uma pequena resistência. São grandezas inversamente proporcionais. É também o que verificamos através do primeiro resistor, nesse resistor do topo. Ali nós temos a menor corrente. E por termos a menor corrente, nós temos a maior resistência elétrica. Foi esse resistor que ofereceu maior resistência a essa passagem de cargas. Então, quer dizer que no local de menor área, nós tivemos a maior resistência. São grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. É isso que eu pus aqui para vocês. A segunda conclusão que nós levaremos dessas observações é realmente essa. A resistência é proporcional ao inverso da área. Ou, de forma simplificada, resistência e área são grandezas inversamente proporcionais. Cabe lembrar também que, no Sistema Internacional de Unidades, medimos a área em metros quadrados, tranquilo? E agora podemos analisar a última dependência da resistência, que é com a grandeza chamada de resistividade elétrica, representada pela letra grega ρ, ok? Veja que Papai Noel diz justamente isso, né? É isso daqui, ó. É ρ, beleza? Desculpa pela piada. Pessoinhas, para que nós possamos analisar plenamente essa dependência, teremos agora 3 resistores de mesmo comprimento e mesma área transversal. O que nós mudaremos de um resistor para o outro é o tipo de material que constitui cada resistor. Temos aqui um resistor de prata, um de cobre e outro de ouro. Legal, muito bem. Pessoinhas, quando nós analisamos a passagem de carga elétrica em cada um desses materiais, nós verificamos que a prata permite uma facilidade maior, enquanto que o cobre possui um grau intermediário e o ouro oferece muita resistência a essa passagem de cargas. Tranquilinho? Veja que essa diferença de material é o que caracteriza a resistividade elétrica. É que a resistividade é uma característica de cada material. Assim como eu tenho uma caatinga de sovaco e você tem uma, cada material possui uma resistividade diferente. E ela é definida como a propriedade
que caracteriza um mau condutor, digamos assim, pois quanto maior a resistividade, maior será a dificuldade das cargas elétricas em atravessarem esse material. Veja que nesse caso, o ouro realmente proporciona maior dificuldade. Veja que das 3 opções, nós temos aqui a menor velocidade para essa carga elétrica. Quer dizer, então, que o ouro tem a maior resistividade desses 3 materiais, enquanto que a prata tem a menor resistividade de todas. Pessoinhas, quanto maior a resistividade, maior a dificuldade da passagem de cargas, portanto, maior a resistência. Por outro lado, quanto menor a resistividade, menor será a resistência elétrica, pois as cargas viajarão com mais facilidade. Quer dizer, então, que resistência e resistividade são grandezas diretamente proporcionais. E essa é nossa última conclusão. A resistência é proporcional à resistividade elétrica, que é uma propriedade de cada material. Não se esqueça disso. No Sistema Internacional de Unidades, nós medimos a resistividade elétrica pela unidade de Ohm metro. Daqui a pouquinho explico a vocês por quê, ok? Daqui a pouquinho vai fazer mais sentido. Por enquanto, saiba que no SI é essa a unidade utilizada, Ohm metro, ok? Estas são as 3 conclusões que tiramos através de nossas análises. A resistência elétrica é proporcional à resistividade do material, a resistência é inversamente proporcional à área de seção transversal e, por fim, a resistência é proporcional ao comprimento do resistor. Juntando essas 3 informações, nós temos a segunda lei de Ohm. A resistência elétrica do resistor será a mesma coisa que ρ, que é a resistividade elétrica, vezes L, que é o comprimento. Veja que no numerador nós colocamos as 2 grandezas diretamente proporcionais à resistência, né? Afinal de contas, quanto maior a resistividade, maior a resistência. Quanto menor a resistividade, menor a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, e quanto menor o comprimento, menor a resistência. E dividimos isso pela grandeza que é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a área de seção transversal, menor a resistência. Quanto menor for a área de seção transversal, maior será a resistência. Temos aqui a segunda lei de Ohm. O bacana, pessoinhas, é que através da segunda lei nós podemos compreender qual é a unidade de resistividade elétrica. Veja só, façamos meios pelos extremos. Vamos pegar esse A e jogar aqui para cima. Esse L virá aqui para baixo. Portanto, a resistividade será a mesma coisa que a resistência vezes a área, isso aqui dividido pelo comprimento do resistor. Pessoinhas, a unidade de resistência elétrica é Ohm, a unidade de área é metro quadrado e a unidade de comprimento é metro. Veja que podemos eliminar este metro aqui de baixo com um dos expoentes daqui de cima. Então, a unidade de resistividade elétrica de cada material realmente é 1 metro, conforme havíamos previsto agora há pouco. Beleza? Há vestibulares que podem cobrar também o conceito de condutividade elétrica, representada pela letra grega sigma. Pessoinhas, eu falei para vocês que a resistividade elétrica mede quão mau condutor é cada tipo de material. A condutividade elétrica, por outro lado, mede quão bom condutor é certo material.
Então, por definição, a condutividade elétrica é o inverso da resistividade. Quanto maior a resistividade elétrica, menor a condutividade. Quer dizer que ele conduz menos cargas elétricas, né? Por outro lado, quanto menor for a resistividade elétrica do material, melhor será a sua condutividade. Ele conduzirá melhor as cargas. Lembrando, a condutividade, assim como a resistividade, também depende de cada material. Podemos fazer uma analogia com um exemplo que nós criamos agora há pouco. Veja, o ouro é o material que oferece maior dificuldade para as cargas. Portanto, ele possui a maior resistividade de todas, mas possui a menor condutividade, por consequência. Pessoinhas, a prata oferece maior liberdade para as cargas e, por isso, possui a menor resistividade de todas e possui a melhor condutividade. Nunca se esqueça disso. A resistividade mede quão mau condutor é determinado material, enquanto que a condutividade mede quão bom condutor aquele material é. Tranquilinho? O que é mais bacana é que no Sistema Internacional de Unidades nós medimos a condutividade a partir das unidades de resistividade. Lembre que a resistividade é medida em Ohm metro. Como a condutividade é o inverso dessa resistividade, então sua unidade vai ser também Ohm metro cada 1 a menos 1. Tranquilinho? Pessoinhas, o que é bem bacana também é que nós aprendemos que a resistência, pela segunda lei de Ohm, é a mesma coisa que ρ, que é a resistividade, vezes L, que é o comprimento, sobre a área. Tranquilo? Só que essa resistividade, pelo que nós aprendemos, é o inverso da condutividade. Ou seja, da mesma maneira que o sigma é 1 sobre a resistividade também é 1 sobre sigma. Basta fazermos meios pelos extremos. Podemos fazer essa substituição em nossa segunda lei de Ohm. Teremos a segunda lei de Ohm adaptada, pois a resistividade é 1 sobre a condutividade elétrica. Repetimos o comprimento sobre a área e temos aqui essa adaptação para a segunda lei de Ohm. A resistência elétrica vai ser o comprimento do resistor dividido por sigma vezes A, ou seja, pela condutividade vezes a área. Veja que interessante. Quanto maior a condutividade, melhor condutor é o material. Portanto, menor será a resistência elétrica. Por outro lado, quanto menor a condutividade, pior condutor será aquele material e, portanto, maior será a sua resistência elétrica. Temos condições de resolver algumas questões. Vamos em frente. Para diminuirmos a resistência de um fio condutor, devemos, pessoinhas, o nosso objetivo é reduzir a resistência elétrica. Tenhamos isso em mente. A letra A fala em aumentar seu comprimento. Pessoinhas, para isso, utilizamos a segunda lei de Ohm. A resistência é a mesma coisa que ρ, que é a resistividade do material, vezes o comprimento do resistor, tudo isso dividido por sua área. Galerinha, a sugestão da letra A é que nós aumentemos o comprimento. Porém, isso resultará numa resistência maior. E o que queremos é uma redução de resistência, não um aumento. A letra B fala numa diminuição de área. Porém, se reduzirmos a área, aumentaremos a resistência.
também não é nossa resposta. A letra C de catapora sugere trocar o material por um de resistividade menor. Pessoinhas, menor resistividade, menor resistência elétrica. Bate com o que o enunciado pede. A letra C de catapora é, portanto, a nossa resposta. A letra D fala em trocar o material por um de resistividade maior. É o oposto da letra C, né? Se aumentarmos a resistividade, aumentaremos a resistência. Nada feito. A letra E fala em diminuir a camada isolante sobre o fio. Reduzir a camada que envolve o fio não é muito legal, até porque isso pode resultar numa diminuição da área de seção transversal, por conta da diminuição da espessura, e isso resulta numa resistência maior também. Realmente a resposta letra C, disse Rose. Vamos agora para a próxima questão. Um condutor de seção transversal constante, ou seja, a área é sempre a mesma, e comprimento L, tem resistência elétrica R. Cortando-se o fio pela metade, sua resistência elétrica será igual a... Esse é um tipo clássico de questão, em que temos um certo resistor, alteramos uma de suas variáveis geométricas, ou de composição mesmo, mudando o material, se for o caso, e possuímos, através disso, uma nova resistência. Não é uma questão complicada, não. Antigamente, antes do corte, a resistência desse condutor era a mesma coisa que ρ, que é a resistividade do material, vezes L, que é o comprimento, e dividimos isso por sua área. Veja que nesse processo não mudamos o tipo de material. É sempre o mesmo material, portanto a resistividade é a mesma. A questão fez questão também de dizer que a área é constante. A única coisa que mudamos é o novo comprimento. Este novo comprimento, que eu chamarei de L', é a mesma coisa que o comprimento antigo dividido por 2. Ele fala pra gente, o fio é cortado pela metade, tranquilo? E isso vai resultar também numa nova resistência. E nós queremos saber que resistência é essa. Veja só, a nova resistência, que eu chamarei de R', será a mesma coisa que ρ sobre A, que são as grandezas que não mudaram, vezes L', que é o novo comprimento. Mas esse novo comprimento é a mesma coisa que o comprimento antigo dividido por 2. Belezinha? Veja só, R' será, portanto, a mesma coisa que ρ vezes L sobre A, e aqui nós temos um 2 também. Vamos isolar esse 2? Ficaria aqui 1 sobre 2 vezes ρ vezes L sobre A. Concorda? Só que ρ vezes L sobre A é a mesma coisa que a nossa resistência antiga. Quer dizer, então, que R', ou seja, a nova resistência, será a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes a resistência antiga. Ora, 1 sobre 2 vezes R é R sobre 2. E isso corresponde a dizer que a nova resistência é a resistência antiga dividida por 2. Temos, então, como resposta a letra B de bronquite. Vamos agora a uma questão bastante similar. Para variar a potência dissipada por aparelhos tais como chuveiro, aquecedores elétricos e lâmpadas incandescentes, são projetados resistores com diferentes resistências elétricas. Em um projeto, um fio condutor de comprimento L e de diâmetro da seção transversal D teve reduzidos à metade tanto o seu diâmetro
quanto o seu comprimento, conforme está representado na figura. Realmente, inicialmente temos um resistor de comprimento L e diâmetro D. Ao final das alterações, temos um resistor de comprimento L sobre 2, ou seja, metade do comprimento inicial, e de diâmetro D sobre 2, também metade do diâmetro inicial. Ok? O que acontecerá com a resistência R' do novo fio, quando comparada à resistência R do fio original? Vamos lá, vamos com calma. Mais uma vez, nós precisaremos comparar uma resistência antiga com uma nova resistência. Inicialmente, pessoinhas, nós temos que a resistência antiga era a mesma coisa que a resistividade do material vezes o seu comprimento, isso aqui dividido pela área de seção transversal, ok? A nova resistência será chamada de R'. Veja que não mudamos o tipo do material. Se o material é o mesmo, não faz sentido colocarmos um linha aqui, pois, na verdade, essa resistividade é a mesma que a resistividade antiga. Porém, mudamos o comprimento. O comprimento agora passa a ser L'. E a questão até fala para a gente que esse L' é a mesma coisa que metade do comprimento original. Beleza? E nós temos também uma nova área. Isso porque mexemos no diâmetro. Temos, portanto, uma alteração na área também. Vamos estudar qual foi essa alteração. É o seguinte: inicialmente a nossa área era a mesma coisa que πr ao quadrado, π raio ao quadrado, pois essa é a área do círculo, e a base desse cilindro é justamente um círculo, tranquilo? Pessoinhas, veja só, a questão nos deu o diâmetro D, porém, nós não podemos trabalhar com o diâmetro aqui, mas o raio é metade do diâmetro. Se o diâmetro é a mesma coisa que D, então quer dizer que o raio vai ser a mesma coisa que D sobre 2, tudo isso ao quadrado. Então, nossa área inicial será π vezes D ao quadrado, que é D ao quadrado, e aqui nós dividimos por 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4, ok? Pessoas, a nova área, por outro lado, terá também um novo raio. E o novo diâmetro é D sobre 2. O raio novo será, portanto, metade da metade. É a mesma coisa que D sobre 4. Tranquilo? É só dividir D sobre 2 por 2. Quando nós fazemos meios pelos extremos, esse carinha vem para cá. Por isso que ficaria D sobre 4. Então, ficaríamos que a nova área vai ser a mesma coisa que π vezes D sobre 4 ao quadrado. Veja só, nosso A' será π vezes D ao quadrado, e 4 ao quadrado é a mesma coisa que 16. Tranquilo? Guarda essa informação, porque nós podemos, através delas, comparar a área antiga com a nova área. É só a gente fazer o seguinte, vamos fazer uma razão. A gente pode fazer A dividido por A', ou ao contrário também, você poderia escolher. O nosso A antigo é a mesma coisa que π vezes D ao quadrado dividido por 4, enquanto que a nova área, o novo A, é a mesma coisa que π vezes D ao quadrado, isso aqui dividido por 16. Podemos fazer meios pelos extremos. Esse 16 vem aqui para cima.
ficaríamos com 16 πd ao quadrado divididos por πd ao quadrado vezes 4. 4 πd ao quadrado. Π vezes d ao quadrado é algo que se repete no numerador e no denominador. Podemos eliminá-los. 16 por 4 é a mesma coisa que 4. Quer dizer, então, que nós ficamos com a sobre a linha igual a 4. Tranquilo? Se jogarmos esse carinha para cá e o 4 aqui para baixo, fazendo meios pelos extremos, encontramos que a nova área, ou seja, o A', é a mesma coisa que a área antiga dividida por 4. E isso vai nos ajudar a responder a questão. Veja só, a nova resistência vai ser a mesma coisa que ρ vezes L', que é a mesma coisa que L sobre 2, e isso aqui multiplicado por 1 sobre A', separando aqui, né? Esse A' a gente pode substituir por A sobre 4. Então, quer dizer que R' vai ser a mesma coisa que ρ vezes L sobre 2, teríamos ρ vezes L sobre 2, vezes 1 sobre A'. Só que aqui ficaríamos com 1 sobre A sobre 4. Para resolver isso aqui, é só multiplicarmos o numerador pelo inverso do denominador. E o inverso aqui seria 4 sobre A. 4 sobre A vezes 1 é a mesma coisa que 4 sobre A. Então, podemos colocar aqui, beleza? Veja que 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 2. Quer dizer, então, que esse R', que é a nova área, vai ser a mesma coisa que 2 vezes ρ vezes L sobre A, que é a mesma coisa que a nossa resistência antiga. Então, a nova resistência será a mesma coisa que 2 vezes a resistência antiga. Pessoinhas, essa relação está melhor escrita pela letra C. Veja só, temos que R' é a mesma coisa que 2 vezes R, mas a questão quer saber R sobre R'. Então, a gente pega esse R', joga para cá, a gente ficaria com R sobre R' aqui, e esse 2 a gente joga para o outro lado, ficaria 1 sobre 2. Tranquilo? Então, realmente, a nossa resposta é letra C, de cirrose. Muito legal! A nova questão diz o seguinte: deseja-se construir uma resistência elétrica de 1 ohm com um fio de Constantan de 1 milímetro de diâmetro. Veja que precisamos transformar esse 1 milímetro em metros. O diâmetro é de 1 milímetro. Lembre-se que cada mili equivale a 10 a menos 3. Temos aqui 1 vezes 10 a menos 3 metros. A resistividade do material é 4,8 vezes 10 a menos 7 ohm metro. E π pode ser adotado como 3,1. A questão deseja saber qual é o comprimento do fio a ser utilizado. Isso em metros. Todos esses parâmetros são relacionados pela segunda lei de Ohm. Afinal de contas, a resistência é a mesma coisa que a resistividade vezes o comprimento, isso dividido pela área. Se nós isolarmos esse comprimento daqui, basta colocarmos a área aqui em cima, fazendo meios pelos extremos, e essa resistividade vem aqui para baixo, beleza? Então, o comprimento vai ser a mesma coisa que a resistência vezes a área, tudo isso aqui dividido pela resistividade, pelo ρ, tranquilo? Veja que a resistência é de 1 ohm e a resistividade é de 4,7 vezes 10 a menos 7 ohm metros. Apenas a área que não sabemos ainda, mas temos condições de saber. Afinal de contas, a área é a mesma coisa que πr ao quadrado. A questão falou que é um fio.
E o fio possui uma base também circular. Tranquilo? Π a questão pediu para considerarmos como 3,1. Beleza. Esse raio ao quadrado nós podemos descobrir, pois sabemos qual é o diâmetro. O raio vai ser metade disso. Então, quer dizer que o raio vai ser 1 por 2, que é 0,5, vezes 10 a menos 3 metros, ok? Se você preferir, podemos colocar isso em notação científica também. A gente vem com uma casinha para cá, a gente fica com 5 aqui, né? E quando a gente aumenta o número, diminuímos 1 no expoente. Isso vai ser a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 4 metros. Ok. Em nossa expressão da área, teríamos 5 vezes 10 a menos 4 ao quadrado. 3,1 a gente repete, 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25, e aqui nós teríamos 10 a menos 4 ao quadrado. Multiplicamos os expoentes. Ficaríamos com 10 a menos 8. Legal. A gente pode colocar esse resultado aqui, né? 1 vezes 3,1 vezes 25 vezes 10 a menos 8. Bacana. Pessoinhas, veja só. Quando nós pegarmos 1 vezes 3,1, isso dá 3,1. 3,1 vezes 25 é a mesma coisa que 3 vezes 25, que dá 75, mais 0,1 vezes 25, que é 2,5. Isso vai dar 77,5 vezes 10 a menos 8. Aqui nós teríamos 4,7 vezes 10 a menos 7. Quando fazemos 77,5 divididos por 4,7, isso dá entre 16 e 17. Aproximadamente 16,5. Tenha fé, vai dar certo. 16,5 vezes. Repetimos a base 10 e subtraímos os expoentes. Menos 8 menos menos 7, menos com menos é mais, menos 8 mais 7 é menos 1. Esse 10 a menos 1 você pode eliminar trazendo uma vírgula para cá. Teríamos então 1,6 aproximadamente, mais uns quebradinhos. Mas podemos marcar a letra C de cirrose. 1,6 metros. Esse é o comprimento do nosso fio, beleza? A próxima questão começa assim. A resistência elétrica de um fio de 300 metros de comprimento e de 0,3 centímetros de diâmetro é de 12 ohms. A resistência elétrica de um fio de mesmo material, ou seja, a resistividade não muda, mas com diâmetro de 0,6 centímetros e comprimento igual a 150 metros é de... Galerinha, veja só, a nova resistência, que chamaremos de R', vai ser a mesma coisa que a resistividade, que não muda, por isso não colocamos o linha aqui em cima, pois é a mesma que a anterior, vezes o novo comprimento e isso dividido pela nova área. Veja que queremos saber, pessoal, qual é a nova resistência. Então, essa é a grandeza que nós queremos. Para tanto, nós temos o novo comprimento e podemos achar a nova área, pois temos o novo diâmetro. Porém, não temos a resistividade antiga e precisamos dela para resolver essa questão. Então, é a primeira coisa que vamos calcular. Usando a segunda lei de Ohm para a situação antiga, nós teríamos essa expressão. Veja que a resistência antiga é de 12 ohms. Podemos colocar aqui 12 igual a resistividade que queremos saber, vezes o comprimento de 300 metros, e aqui precisamos colocar a área, que não temos de cara, mas sabemos que a área é a mesma coisa que π
vezes r ao quadrado. Sendo um fio, temos uma base circular. Veja que esse π nós podemos colocar aqui sem nenhum problema, vezes o raio ao quadrado, só que o diâmetro é a mesma coisa que 0,3 centímetros. Quer dizer que o raio vai ser a mesma coisa que 0,15 centímetros. E, levando isso para metros, temos 0,15 vezes 10 a menos 2 metros. Se quisermos trabalhar em notação científica, podemos colocar duas vírgulas para a direita, aumentamos o número e, portanto, diminuímos duas unidades no expoente. Teríamos 15 vezes 10 a menos 4. Temos aqui 15 vezes 10 a menos 4 metros. Legal. Podemos colocar aqui 15 vezes 10 a menos 4, isso aqui ao quadrado. Repetimos o π. Podemos fazer o seguinte, 15 ao quadrado, que seria a mesma coisa que 225 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, que é só multiplicar os expoentes. Teríamos a mesma coisa que 10 a menos 8. Isso aqui em metros quadrados, né? Unidade padrão de área, tranquilo? Podemos então substituir aqui. Ficaríamos com π vezes 225 vezes 10 a menos 8. Bacana, muito legal. Veja que podemos pegar esse termo aqui de baixo e trazê-lo para cá. 12 vezes 225 é a mesma coisa que 10 vezes 225, que é 2.250, mais 2 vezes 225, que é a mesma coisa que 450. Somando 450 com 2.250, temos 2.700. Temos, então, 2.700 π vezes 10 a menos 8 igual a ρ, porque esses 300 nós podemos trazer aqui para baixo. Então, os 300 ficam aqui bonitinhos. Para facilitar, podemos cortar esses zeros, teríamos 27 por 3, que é a mesma coisa que 9. A nossa resistividade será, então, 9π vezes 10 a menos 8 metro. Bacaninha! Podemos agora utilizar essa resistividade aqui. 9π vezes 10 a menos 8 metro. Veja que o novo comprimento é de 150 metros de acordo com o enunciado. E aqui nós temos também uma nova área, pois temos um novo raio. Teríamos aqui π vezes o novo raio ao quadrado. Repetimos o π. O novo diâmetro é de 0,6 centímetros. Veja que 0,6 centímetros é a mesma coisa que 0,6 vezes 10 a menos 2 metros. Como queremos o raio, precisamos dividir esse cara por 2. Isso é a mesma coisa, então, que 0,3 vezes 10 a menos 2 metros. Esse é o raio. Passando para a notação científica, vamos com uma casinha para cá, 3 vezes 10 a menos 3. Pois, quando aumentamos o número uma vez, precisamos diminuir o expoente também em uma unidade. Tranquilo? 3 vezes 10 a menos 3 metros. Este é o raio considerado. Vamos lá fazer a conta dessa nova área, né? 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Repetimos o π. Aqui teríamos 3 ao quadrado, que é 9, e 10 a menos 3 ao quadrado, multiplicamos os expoentes. Isso vai ser a mesma coisa que 10 a menos 6, e isso aqui em metros quadrados. Tranquilo? Essa é a nova área, 9π vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tranquilinho? Pessoas, podemos cortar 9 com 9 e π com π. Veja que esses 150, eles se repetem
aqui, né, pessoas? Então, ficaríamos com 150 vezes. Esse 10 a menos 6, ele sobe como 10 a mais 6. 10 a menos 8 com 10 a mais 6 é 10 a menos 2. Quer dizer, então, que a nova resistência elétrica vai ser a mesma coisa que 150 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 1,5 ohms. Tranquilo? Podemos marcar, portanto, a letra A de amarelão. Belezinha? Nas aulas anteriores, considerávamos que a temperatura do resistor era fixa. Isso para que uma possível variação de temperatura não alterasse a resistência elétrica do resistor, pois, para os resistores ôhmicos, precisávamos de resistores de resistência elétrica constante. Agora que conhecemos a segunda lei de Ohm, podemos estudar a dependência da resistência elétrica com a temperatura. Veja só, aprendemos na segunda lei de Ohm que a resistência é a resistividade do material vezes o comprimento do resistor, tudo isso dividido por sua área. E, para avaliarmos essa dependência, precisamos descobrir qual é a grandeza mais sensível à variação de temperatura. Eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho qual é a grandeza mais comum. Porém, nós podemos fazer uma variação de qualquer uma dessas grandezas a partir da variação de temperatura. Por exemplo, se a grandeza mais sensível escolhida for o comprimento, veja só o que vai acontecer. Temos aqui uma fonte de calor. Essa fonte de calor doará energia às moléculas deste condutor, deste resistor também, né? Essas moléculas ficarão mais agitadas, ficarão mais distanciadas entre si e a tendência do comprimento desse fio é aumentar. Então, veja só, se aumentarmos a temperatura, aumentaremos o comprimento do resistor e, em consequência, aumentaremos sua resistência elétrica. Outra coisa que é bem bacana, se nós resfriarmos esse resistor, as suas moléculas não vão se afastar. Pelo contrário, elas vão se aproximar umas das outras. E essa aproximação resultará numa contração do resistor. Em outras palavras, o seu comprimento irá diminuir. Então, para pequenas temperaturas, o comprimento cai e isso fará com que a resistência elétrica caia também. Isso quer dizer que existem condutores que funcionam melhor a menores temperaturas, pois a resistência elétrica também vai cair, ok? Se nós considerarmos a grandeza mais sensível como a área, então você já sabe o que vai acontecer, né? Doando calor para esse resistor, a área dele vai aumentar e isso vai fazer com que a resistência dele caia, ok? Por outro lado, se esse resistor for resfriado, essa área vai reduzir e uma redução da área provocará um aumento de resistência elétrica. Porém, pessoal, a grandeza que é mais sensível a variações de temperatura é a resistividade elétrica. É que a resistividade é uma característica molecular de cada material. E como o calor possui essa propriedade de alterar a composição em termos de organização molecular, ela é realmente a grandeza mais sensível. Quer dizer, então, que a grandeza que mais se altera quando nós esquentamos ou resfriamos um resistor é a sua resistividade. E nós temos uma expressão própria para que possamos calcular essa variação. Temos uma expressão que é muito parecida com as expressões de dilatação lá na termologia. Veja só, a resistividade elétrica final será a mesma coisa que a resistividade elétrica
inicial, abre parênteses, 1 mais alfa, em que alfa é o coeficiente de temperatura da resistividade, vezes ΔT, em que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial, ou seja, será a variação de temperatura. Fecha parênteses e temos a nossa expressão. Lembrando apenas que as resistividades são medidas em Ohm metro mesmo. Na linguagem técnica, utilizamos grau Celsius a menos 1 para o coeficiente de temperatura da resistividade e grau Celsius para a variação de temperatura. Lembrando que no SI não utilizamos grau Celsius, mas sim a escala Kelvin. Beleza? Gente, essa é uma equação que se parece muito com a dilatação linear, por exemplo, em que consideramos a variação do comprimento. Ali nós tínhamos que o comprimento final, isso na termodinâmica, beleza? É a mesma coisa que o comprimento inicial, abre parênteses, 1 mais alfa vezes a variação de temperatura, e aqui fechamos os parênteses. Eu estou pondo esta equação aqui para ressaltar que esse alfa dessa expressão não é o alfa dessa nova expressão. É que esse alfa antigo era o coeficiente de dilatação linear. Agora, esse é o coeficiente de temperatura da resistividade. Resistividade e comprimento são grandezas diferentes. É até mesmo isso que eu ponho aqui para vocês, para que essa confusão não exista. Ok? Pessoinhas, de uma forma bem bacana, nós podemos transformar essa expressão em outra bastante útil. Veja bem, eu vou pegar essa mesma expressão e eu vou multiplicar ambos os lados pelo comprimento dividido pela área. Veja só o que vai acontecer. No lado esquerdo, teríamos comprimento pela área multiplicados aqui por ρ final, né? Que seria a resistividade ao final do processo de esquentamento ou de resfriamento. Aqui do outro lado, nós teríamos L sobre A vezes o ρ0, né? A primeira resistividade, a resistividade inicial, antes da variação de temperatura. Olha só, aqui a gente repete esse 1 mais alfa vezes ΔT. Veja só que bacaninha. Ρ vezes L sobre A é a mesma coisa que a resistência elétrica pela segunda lei. Essa vai ser a resistência final. Ρ0 vezes L sobre A vai ser a resistência elétrica inicial. E aqui a gente pode colocar, entre parênteses, 1 mais alfa vezes ΔT mesmo, sem nenhum problema. Temos agora uma expressão que traduz a variação da resistência a partir da variação de temperatura. A resistência final em ohms vai ser igual à resistência inicial, também em ohms, vezes, abre parênteses, 1 mais alfa, que é o coeficiente de temperatura da resistividade, vezes ΔT, que é a variação de temperatura, e fecha parênteses. Muito bem. Vamos agora à última questão do dia. A temperatura de um forno é calculada através da corrente elétrica indicada pelo amperímetro, como mostra a figura. Teremos uma aula que explicará o que é um amperímetro. Por enquanto, você precisa saber que o amperímetro é utilizado para medir corrente elétrica, ok? Então, temos aqui na figura o símbolo do resistor e um amperímetro que vai medir a corrente elétrica que passa por esse resistor, ok? O resistor R é feito de um material cuja resistividade elétrica tem coeficiente de temperatura 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Quer dizer, então, que essa resistividade vai mudar de acordo com a temperatura, né? É até isso que a questão fala para a gente. Ou seja,
Sua resistividade ρ varia com a temperatura T de acordo com a equação. Veja que aqui nós temos a equação que nós aprendemos agora há pouco, né? Ρ final, que vai ser a resistividade no final do processo de esquentamento ou de resfriamento, vai ser igual a resistividade inicial, né, que existia à temperatura inicial, vezes 1 mais alfa, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Vale lembrar que nós podemos dizer também que a resistência final vai ser a resistência inicial, e aqui a gente repete esse termo final, né? Isso aqui também é válido pelo que nós estudamos. Pessoinhas, ele até fala pra gente, ρ0 é a resistividade do material a uma temperatura inicial, né? E ΔT é a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Ok. Estando o forno a 20 graus Celsius, essa seria a nossa temperatura inicial, o amperímetro indica uma corrente de 2 A. Quando o amperímetro indicar uma corrente de 1,6 A, a temperatura do forno será: primeiro, faz sentido que essa corrente elétrica caia? Faz. Aprendemos que, de uma forma geral, quando aumentamos a temperatura, a resistividade vai aumentar e, por conta disso, nós teremos uma maior resistência elétrica. Uma maior resistência elétrica indica uma menor corrente elétrica. Beleza? Pessoas, a chave da questão consiste no seguinte: a tensão elétrica é constante. Quer dizer, então, que a DDP inicial é igual a DDP final. E pelo que aprendemos, pela primeira lei de Ohm, a corrente vai ser a tensão dividida pela resistência. Fazendo meios pelos extremos, nós podemos encontrar que U é a mesma coisa que R vezes I, multiplicando apenas esse R pelo I. Concorda? Então teríamos que a resistência inicial vezes a corrente inicial vai ser a mesma coisa que a resistência final vezes a corrente final. A resistência inicial vezes a corrente inicial, sendo que isso aqui é igual a 2 ampere, né? Vai ser igual à resistência final vezes a corrente final, que é de 1,6 ampere. Tranquilinho? Em outras palavras, estamos dizendo que a resistência inicial é a mesma coisa que 1,6R dividido por 2. A resistência inicial é a mesma coisa que 0,8 vezes R. É como se disséssemos que a resistência inicial é 80% da resistência final. Tranquilinho? Vamos em frente. Porque aprendemos que a resistência final é a resistência inicial, abre parênteses, 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. A resistência final não sabemos qual é, mas nós sabemos que a resistência inicial é 0,8 vezes a resistência final. Aqui colocamos 1 mais o coeficiente de temperatura, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 3, graus Celsius a menos 1, vezes a própria variação de temperatura. Bacana. Pessoinhas, este R daqui nós podemos eliminar com esse. Teríamos então 1 igual 0,8 vezes 1 é a mesma coisa que 0,8. 0,8 vezes 5 é a mesma coisa que 4. Então, 4 vezes 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura. Podemos repetir esse 1, trazer esse 0,8 para o outro lado e ele vai negativo. 1 menos 0,8 é a mesma coisa que 0,2 e 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Isso vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura. Quer dizer que a variação de temperatura vai ser a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1, tudo isso dividido por 4 vezes 10 a menos 3. 2 por 4 é 0,5. Repetimos a base e subtraímos os expoentes.
menos 1 menos menos 3 é 3 menos 1, que é 2. 10 ao quadrado é 100 e 100 vezes 0,5 é a mesma coisa que 50. A variação de temperatura foi de 50 graus Celsius e a questão falou para a gente que a temperatura inicial era de 20 graus Celsius. A variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. A variação é de 50 graus Celsius, a temperatura final desejamos saber e a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, de acordo com o enunciado, né? Esses menos 20 vão para o outro lado, 20 com 50, quer dizer que a temperatura final será de 70 graus Celsius. Podemos marcar a letra E de ebola. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha essa aula, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!